Pé 1, 2. 3, 4. Boa noite, senhores. Boa noite. Vamos iniciar mais uma semana de atividades com a aula Comportamento do Fogo, que é a aula que nos dá a base necessária para que possamos fazer prevenção e fazer combate. Com certeza, de todas as aulas que os senhores farão numa formação de bombeiro civil, esta vai ser a teoria mais interessante de todas. Bombeiro! Bombeiro! Pode se sentar, por favor. Preparem caderno, preparem canetas para que possamos fazer anotações. Essa aula se chama Comportamento do Fogo. Ou melhor, esse módulo se chama Comportamento do Fogo e dentro desse módulo nós teremos várias aulas relacionadas a comportamento do fogo. É assim que eu espero que os senhores fundamentem os conhecimentos de vocês. Dentro do módulo Comportamento do Fogo, nós teremos conhecimento da introdução, do calor, do combustível, do comburente, da reação em cadeia, das fases do fogo, das formas de combustão, dos métodos de extinção do fogo e a classificação dos incêndios e métodos de extinção. Cada vez que terminarmos um conhecimento desse integralmente, os senhores marcam um X e nós sabemos que aquela meta foi alcançada. Bombeiro? Bombeiro! Bombeiros, essa ilustração representa o tetraedro do fogo. E o que é o tetraedro do fogo? O tetraedro do fogo é fogo. É quando os três elementos que a gente encontra no triângulo do fogo, quando estão controlados, eles se misturam de uma forma ideal. A mistura do combustível com o comburente com o calor gera um quarto elemento oriundo da reação química em cadeia, que é a mistura dos três. Isso é fogo. Quando eu enxergo fogo, eu estou vendo tetraedro. Antes de ser tetraedro, normalmente é triângulo. O que é o triângulo de fogo? É a presença do comburente, do combustível e do calor no mesmo ambiente, porém de uma forma controlada. E isso ocorre em todos os lugares, porque as pessoas modernas precisam do fogo sob controle para que consigam produzir coisas. Um exemplo disso é a presença do fogo em nossas casas ou em restaurantes, para que haja o cozimento de alimentos. Mas quando um desses elementos do triângulo do fogo sofre alguma alteração, essa alteração pode, na mistura ideal com outros elementos, se transformar no que agora nós chamamos de tetraedro, que é correspondente à fase inicial. É quando o incêndio começa primeiro por um foco. Claro que fogo tem suas fases. E uma das fases do fogo é a fase inicial, que é aquela onde o fogo começa em algum canto qualquer. Exemplo, o fogo começando numa almofada de sofá. Essa reação química em cadeia pode em algum momento ser quebrada, para que seja restaurado o controle de um dos três elementos, a reação química em cadeia cesse e volte a ser um triângulo, que é a presença dos três elementos sob controle. Não se preocupem, porque eu vou explicar detalhadamente cada um desses elementos. Não se preocupem com o resto da ilustração. Esses tijolinhos, essa forma de apresentar o desenho, não tem importância. É apenas uma obra de arte do desenhista, do artista que nos fez essa ilustração que agora nós conhecemos. O importante é que vocês percebam o tetraedro em sua forma técnica e o triângulo também em sua forma técnica. Eu aconselho que vocês desenhem tanto o tetraedro quanto o triângulo e passem a ter um conhecimento
melhor desses dois desenhos. São, na verdade, desenhos técnicos. Bombeiro? Bombeiro! Bombeiros, eu quero explicar para vocês, então, cada um dos elementos que compõem o triângulo ou que estão presentes também no tetraedro. O que é o combustível? Combustível é todo material líquido, sólido ou gasoso que pode servir para queimar. Esse material nós damos o nome de carga de incêndio. Nesta sala, então, nós temos uma carga de incêndio. Nós temos madeira, nós temos tecido, nós temos borracha, nós temos a tinta na parede, nós temos o plástico do monitor, nós temos o revestimento do teto. O que mais nós temos aqui? Me digam, o que mais nós temos aqui de material combustível? O piso, que é de madeira, a porta, que é de madeira. Ferro não vamos considerar ainda. A roupa, porque é o tecido. Vamos considerar a carne também, vamos considerar os ossos, vamos considerar o cabelo. Sem considerar o ferro, imediatamente nós temos material aqui de fácil combustão que vai fazer com que o fogo na fase inicial se propague e saia do controle em algum momento. Então, quando eu perguntar para vocês o que é combustível, vocês vão se lembrar desses materiais. Agora, se formos para a cozinha, na cozinha nós temos o GLP. Já temos lá outro tipo de combustível, que dentro do botijão é líquido. E uma vez aberto, fora do botijão, ele é gasoso. Mas lá nos fundos, onde estamos fazendo alguma construção, nós temos também a presença de outros combustíveis líquidos. Entre eles, nós temos a tinta. Aqui na rua, um pouco mais na esquina, a oficina mecânica vai ter algumas pastas, como a graxa, outro tipo de combustível líquido, o óleo diesel. Mas lá na esquina nós temos o posto de gasolina. Que combustível eu vou ter presente lá no posto de gasolina? Gasolina. Esse combustível é líquido, é sólido ou é gasoso? Então percebam, senhores, que os materiais combustíveis estão presentes em todos os lugares, algumas vezes em grande quantidade, outras vezes em menor quantidade, mas podem estar presentes em uma das suas três formas. Quais formas são? Repitam comigo. Gasoso, líquido ou sólido. Todos vocês entenderam o que é o combustível dentro do triângulo ou do tetraedro? Ou seja, na composição do triângulo ou do tetraedro, eu estou falando ao mesmo tempo triângulo e tetraedro, porque vocês têm aqui duas ilustrações. Uma é o tetraedro e outra é o triângulo, e eu pretendo explicar as duas. Lembrando que o triângulo ainda não é fogo, é apenas presença de três elementos que combinados vão se transformar em tetraedro, gerando a reação química em cadeia, que é o fogo. O outro elemento presente é o comburente. Alguém aqui pode me dizer o que é comburente? O oxigênio. O oxigênio, muito bem. Presente na atmosfera em qualquer lugar do planeta. E essa atmosfera tem uma composição, e dessa composição eu respiro o oxigênio. E esse mesmo oxigênio serve para alimentar e dar vida às chamas. Porque todos vocês aqui já passaram pela experiência. Quando eu sopro alguma coisa que está queimando, o que é que acontece com aquele material que está em combustão? Quando eu sopro, quando eu abano, quando eu ventilo, o que é que acontece? O fogo ganha mais força, o fogo ganha mais vida. Nós chamamos o oxigênio, tecnicamente, nós chamamos de comburente, porque esse é o termo técnico certo para quem é bombeiro.
Essa sala, então, do ponto de vista do bombeiro, ela está cheia de comburente ou ela está cheia de oxigênio, que é o senso comum? Comburente. Então, bombeiro não chama de oxigênio, chama de comburente. O outro elemento do triângulo, que é bastante conhecido também, é o calor. E nessa sala, nós temos a presença do calor. Nós podemos ter calor a partir da ligação do ar-condicionado. Quando ele está funcionando, ele vai gerar também calor em seu sistema elétrico, em seu circuito elétrico. Já sentimos o calor provocado pela lâmpada e em nossas casas nós temos também o calor provocado pelo fogão a gás, pelo forno elétrico, pelo forno a gás, pelo micro-ondas. Temos calor sempre que há uma fonte de calor, seja ela uma fonte elétrica, seja ela uma fonte mecânica, nós temos muitas fontes de calor. As formas de energia que se transformam em calor, nós vamos estudar na sequência. Mas a minha pergunta para os meus digníssimos alunos e alunas é a seguinte: vocês têm alguma dúvida a respeito de um dos elementos do triângulo de fogo? Bombeiro? Bombeiro! Alunos inteligentes. E o que é então a reação química em cadeia? Agora eu vou detalhar para vocês. O que é a reação química em cadeia, que é quando o tetraedro passa a existir de fato. Vamos pensar assim: alguém armazenou algum tipo de combustível de forma inadequada. E eu tenho então, por exemplo, na garagem de alguém um estoque de gasolina. Está certo alguém estocar gasolina? Não. Nessa mesma garagem, eu tenho a presença da parte elétrica. É normal em uma garagem ter lâmpadas? Sim. E nessa mesma garagem, eu tenho a ventilação, que pode entrar pela janela, que já está presente em forma de oxigênio, que nós chamamos de comburente. Mas a gasolina me parece que é a única coisa normal naquele ambiente, porque as fontes de calor e o comburente estão de forma normal, ou melhor, estão adequados àquela condição. Mas o estoque de gasolina não está. Isso já quer dizer, na prevenção, que o triângulo apresenta um perigo em um dos seus elementos. Qual é o elemento que apresenta perigo naquela garagem? Está fora de controle. Hoje, amanhã ou depois da manhã, alguma coisa vai dar errado. E quando der errado, nós vamos ter a reação química em cadeia. E por que é uma reação química em cadeia? Porque a partir do momento em que esses três elementos se misturarem e isso se tornar fogo, ele vai coexistir continuamente, sem qualquer outra intervenção, até que alguém interfira na reação em cadeia usando alguma forma técnica de extinção, ou simplesmente só vai desaparecer a reação química em cadeia quando deixar de existir no ambiente todo o combustível ou deixar de existir no ambiente o comburente. E somente assim que nós vamos ter a extinção do fogo. Duas formas. Ou alguém intervém usando alguma forma técnica, ou acaba um dos elementos. Quando nós fazemos uma intervenção, seja no comburente, no combustível ou no calor, nós conseguimos a extinção. Entendido? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso?
Posso ir para a próxima etapa? Alunos, façam essa anotação. A união dos 4 elementos essenciais do fogo, que são calor, combustível, comburente e reação química em cadeia. Isso é o tetraedro do fogo. Atenção para essa ilustração. Eu tenho aqui um material combustível classe A. Que material é esse? Madeira, muito bem. Representada por um pedaço de árvore. Quem sabe aí, uma parte de galho. Mas notem que o sólido, como todo sólido, é composto de moléculas muito próximas uma das outras. Colocando essa lente, eu já consigo enxergar cada molécula. E quando o sólido é exposto a uma fonte de calor, essas moléculas vão vibrar. Agora não vamos ver a vibração das moléculas numa ilustração não animada, mas eu peço a vocês que entendam isso. As moléculas estão organizadas enquanto o material está frio. Uma vez exposto à fonte de calor, algo vai acontecer com essas moléculas. E isso é muito importante entender, porque tem relação direta com o que nós vamos falar, principalmente quando falarmos sobre uma das formas de propagação do calor, que é a condução. Ou seja, quando uma molécula aquecida passa o calor para outra molécula e todas as moléculas começam a participar em um processo. Até aqui os senhores entendem o que eu falei? Sim. E por que alguns dos senhores estão com uma carinha? Eu não entendi. Entendeu? Não entendeu? Então também não vou explicar, porque no decorrer da aula nós vamos falar tanto sobre isso que você vai falar assim, para de falar, porque eu já entendi. No momento eu preciso que vocês se recordem sempre que a peça sólida ela é formada por incontáveis moléculas próximas uma das outras. Somente isso que eu preciso que vocês entendam agora. Do ponto de vista físico da matéria. O calor é gerado pela transformação de outras formas de energia. São elas a energia química, a energia elétrica, a energia mecânica e a energia nuclear. Sobre a energia química, é a quantidade de calor gerado pelo processo de combustão, ou seja, chamas, fogo. O fogo, você enxergar o fogo. Quando você observa o fogo, você está observando uma forma de energia em sua condição química. A energia elétrica, que já é conhecida por nós, ela está presente aí nos nossos aparelhos, é o calor gerado pela passagem de eletricidade através de um condutor, como um fio elétrico ou um aparelho eletrodoméstico. Exemplo, o ferro elétrico. Energia mecânica é o calor gerado pelo atrito de dois corpos. Esfreguem agora as mãos de vocês. Já está sentindo calor? Sim. Para que já está saindo fumaça. Para, já está saindo fumaça. A menina aqui está quase pegando fogo. Esta é a energia mecânica, o atrito entre dois corpos. Qualquer material sólido em atrito vai gerar a energia mecânica. E a energia nuclear é o calor gerado pela fissão, que é a quebra do núcleo de átomo. Aí nós vamos a fundo na física, não é nosso interesse no momento, mas eu digo para vocês, onde vocês trabalharem e existir algum equipamento que tenha este símbolo, que é o símbolo da energia nuclear, quer dizer que vocês, como bombeiros prevencionistas,
ou como combatente direto do fogo, ou como combatente indireto do fogo, tem que se preocupar, porque esta é uma das formas de energia que eleva a temperatura. Agora, nesse quadro, eu tenho melhor representado o que eu estou falando. Uma fogueira gera energia química. Então, não pense que a energia é a madeira é um material combustível. Uma vez que os gases oriundos da madeira começam a queimar, porque primeiro a madeira é exposta à fonte de calor, as moléculas começam a vibrar e o material começa a se desmontar. Então as moléculas se desprendem, porque elas vão se afastando por causa dessa vibração, e o que era sólido vai ficando gasoso, e esse gasoso tem uma temperatura, e dos diversos gases presentes ali, alguns gases são de fácil combustão e ao encontrarem o comburente, eles combinam de uma forma ideal. O gás quente, que é um combustível, que já está com calor, com mais o comburente e oxigênio, e nós temos as chamas. Então a chama é a energia química. A energia elétrica, você pode sentir calor na lâmpada, no ferro elétrico, na torradeira, no aquecedor elétrico, e aqui, nessas mãos que fazem acontecer o atrito no contato de madeira contra madeira, representa então o calor gerado pelo atrito de dois corpos. Ficou alguma dúvida? Entendido? Você ainda tem dúvida, aluna? Vou esclarecer suas dúvidas no decorrer do curso. Todas as dúvidas serão esclarecidas no decorrer do curso. Não se preocupem. Tá, ela está pensando assim, não há nada difícil que não possa piorar. Brincadeira, não vai piorar, vai melhorar. Atenção, bombeiros. Eu quero que vocês copiem as 4 formas de energia que levam à temperatura e eu vou dar a vocês um tempo suficiente para que façam toda a anotação. Alunos, em alguma prova ou avaliação ou em alguma entrevista, vão perguntar o que é calor? Os senhores devem responder: forma de energia que eleva a temperatura gerada da transformação de outra energia, através de processo físico ou químico. Pode ser descrito como uma condição da matéria em movimento, isto é, movimentação ou vibração das moléculas que compõem a matéria. As moléculas estão constantemente em movimento. Quando um corpo é aquecido, a velocidade das moléculas aumenta e o calor também aumenta. Então a resposta para uma prova é apenas essa: calor é uma forma de energia que eleva a temperatura. Somente isso é suficiente. Atenção, bombeiros, hora do intervalo. De pé o 2. Os senhores terão 20 minutos de intervalo. Por favor, não usem mais do que isso. Excelente. Atenção, bombeiros. De pé o 2. 3, 4. Senhores podem se assentar. Retornamos do intervalo de 20 minutos e vamos retomar a nossa aula a partir do conhecimento dos efeitos do calor. Anotem aí, por favor.
Efeitos do calor. O calor é uma forma de energia que produz efeitos físicos e químicos nos corpos e efeitos fisiológicos nos seres vivos. Em consequência do aumento da intensidade do calor, os corpos apresentarão sucessivas modificações, inicialmente físicas e depois químicas. Assim, por exemplo, ao aquecermos um pedaço de ferro, este, inicialmente, aumenta sua temperatura e, a seguir, o seu volume. Mantido o processo de aquecimento, o ferro muda de cor, perde a forma até atingir o seu ponto de fusão, quando se transforma de sólido em líquido. Sendo ainda aquecido, gaseifica-se e queima em contato com o oxigênio, transformando-se em outra substância. O calor, então, ele gera efeitos que podem ser físicos nos corpos ou podem ser fisiológicos nos seres vivos, ou seja, nas pessoas e nos animais. O que nós vamos estudar agora é muito importante porque isso vai nos ajudar a decidir qual a distância segura para o combate, a importância dos equipamentos de proteção, a situação do ambiente e como uma vítima pode ser afetada naquele ambiente. Eu proponho então a vocês o máximo de atenção no assunto. E o primeiro efeito do calor é a elevação da temperatura. Anotem aí. Primeiro efeito do calor é a elevação da temperatura. Prestem atenção nessa ilustração e percebam que aqui, logo no início, do lado esquerdo da gravura, eu tenho uma fonte de calor. Essa fonte de calor, ela continua a mesma fonte de calor. Essa fonte de calor continua a mesma fonte, porém, o tempo de exposição muda. No primeiro desenho, nós temos uma temperatura. No segundo desenho, percebam que a temperatura aumenta. No terceiro, aumenta mais. Ou seja, a fonte de calor pode ser a mesma, mas a exposição eleva a temperatura por causa do tempo. Então, eu posso ficar na frente de uma fogueira de São João? Posso. Muito tempo? Não. O que eu sinto inicialmente? Um calor que eu posso suportar. Fico mais tempo, o que acontece comigo? O calor fica insuportável. Até o momento que esse calor causa um dano. Isso é a elevação da temperatura. Anotaram isso? Professor, o primeiro efeito do calor é? Elevação da temperatura. Já nessa ilustração, eu estou percebendo o segundo efeito do calor em um corpo, na matéria, que é o aumento de volume e também o aumento de comprimento. Lembra quando eu mostrei para vocês naquela ilustração as moléculas da madeira? Eu disse, as moléculas vibram, as moléculas se afastam. Quando as moléculas do sólido se afastam, o sólido ele ganha comprimento e ele ganha volume. Percebam aqui nesse desenho. O pedaço de sólido tinha como medida 4,0. Exposto ao calor, essa barra de ferro, por 10 minutos, ela aumentou o seu comprimento. Percebam aqui, aumentou o comprimento. E passou a ter 4,08 na medida de comprimento. Vocês conseguem perceber essa alteração? O que acontece? A molécula se movimenta, a molécula se afasta. O metal ganha volume e ganha comprimento. A fonte de calor é a mesma, mas o tempo de exposição não é. O tempo de exposição é 10 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver isso
na prática do combate? Se você tem um incêndio ocorrendo, o incêndio está ocorrendo numa instalação, numa edificação, o calor daquele incêndio está alterando a temperatura no ambiente todo, ou seja, essa temperatura está elevando. Por conta disso, as moléculas do ferro na construção vão se movimentar. E a coluna vai empurrar a viga. E a viga vai empurrar as paredes. E com essa movimentação da estrutura, a estrutura vai desabar. Tendo esse conhecimento, eu vou combater o incêndio resfriando o material que está queimando direto no foco, mas eu preciso também resfriar as paredes daquela edificação. Porque eu tenho duas situações comprometendo aquela edificação. Eu tenho a carga de combustível que está queimando e provocando calor. E eu tenho o calor sentido na estrutura que provoca o movimento das moléculas e, por consequência, eu vou ouvir ruídos de rachaduras, de trincas, e isto é um sinal que a estrutura vai desabar. Não basta somente eu combater o incêndio. É importante que eu não permita que o incêndio cause dano na estrutura, porque combater o incêndio é salvar um patrimônio. Entendido, bombeiros? Entendido. Bombeiro? Bombeiro! Nós estamos estudando os efeitos do calor, que causa efeitos físicos nos corpos e efeitos fisiológicos nos seres vivos. Um efeito que a gente já viu, elevação da temperatura. Onde há calor, eu me sinto mais quente. Outro efeito que nós vimos, há uma mudança no volume e no comprimento. E o terceiro efeito é a mudança do estado físico da matéria. Alguns sólidos se tornam líquidos, alguns líquidos se tornam gasosos. E isso é o que nós chamamos de efeito do estado físico da matéria. Como exemplo disso, nós temos o gelo. Gelo é água. A água é um agente extintor do calor. A água resfria o calor. Mas o gelo, quando sólido, está com as moléculas muito perto, mas ao receber calor, ele começa a se transformar em líquido. E se continuar recebendo calor, esse líquido vai evaporar e desaparecer daqui. Então, o gelo está aí para nos mostrar um exemplo físico dessa situação, ou seja, do efeito do calor no sólido. Mas nós vamos ver como é esse efeito na madeira, nós vamos ver como é esse efeito no ferro, nós vamos ver como é esse efeito no líquido, no gasoso. Agora eu pergunto, como é o efeito do calor em você? Me fala, como é o efeito do calor em você? No verão, você colocaria uma jaqueta de couro? Um ventilador, porque você quer baixar a temperatura. Se você colocar uma jaqueta de couro, o seu corpo vai começar a reclamar. Uma série de coisas vão acontecer, que são os sinais de que a elevação da temperatura está causando algum tipo de dano. Vamos então mais uma vez prestar atenção na ilustração desse material sólido. Na parte de cima, a madeira está em seu estado normal. Vejam na lente que as moléculas estão devidamente organizadas. A madeira foi exposta ao calor. O que acontece então quando a madeira é exposta ao calor? Algumas moléculas começam a ser liberadas da madeira. Essas moléculas nós chamamos de vapor combustível e em contato com o ar,
aparece fogo nas moléculas. Então vejam que esse fogo mais baixo no desenho, que parece estar já impregnado na madeira, é resultado de um processo. Mas as chamas mais altas, elas começam como gás e depois se transformam em chamas também, porque esse gás vai se queimar, porque ele já está com a temperatura alta. E nessa ilustração, nós conseguimos perceber uma mudança química pelo calor, que eu espero que os senhores tenham anotado como uma transformação de uma substância química em outra pelo calor. Anotem, por favor. O que é a mudança química pelo calor? Até aqui, nós estudamos os efeitos do calor nos corpos, ou seja, na matéria. Agora nós vamos estudar os efeitos do calor nas pessoas e nos animais, nos seres vivos, que são os efeitos na vítima, no socorrista e no combatente. Anotem aí. O calor é a causa direta da queima e de outras formas de danos pessoais. Danos causados pelo calor incluem desidratação, insolação, fadiga e problemas para o aparelho respiratório, além de queimaduras que, nos casos mais graves, podem ser de primeiro, segundo e terceiro grau e podem até levar à morte. Anotem, por favor, principalmente relacionando os danos, que eu repito para vocês. O que uma pessoa vai sentir exposta à temperatura, seja ela bombeiro, vítima ou socorrista, é desidratação, insolação, fadiga e problemas para o aparelho respiratório. E no caso do incêndio, queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Ou seja, qualquer exposição ao calor que seja continuada vai gerar um dos três tipos de queimadura. Alunos e alunas, prestem atenção. O nosso assunto é comportamento do fogo e ainda estamos estudando o calor. E o calor, em um incêndio, se propaga de três formas. Anotem aí. O calor se propaga por convecção. É quando o calor se desloca de um ambiente para o outro nas massas de gases aquecidos, ou melhor, as massas de vapores quentes. O calor se propaga também por condução, de molécula a molécula, ou seja, o calor de um ambiente aquece as estruturas e o calor se espalha pelas estruturas, alcançando o outro ambiente. Um exemplo disso é uma ponta de chave de fenda colocada no fogo. O que acontece com a ponta de uma chave de fenda colocada no fogo? Ela fica vermelha. Depois ela fica mais vermelha. E toda a parte de ferro vai ficando mais vermelha, ou seja, o calor está se propagando pelo metal. E quando chega no cabo, você sente esse calor no cabo, ou seja, o calor se propagou de molécula a molécula. E uma outra forma de propagação de calor é o calor que se propaga por irradiação, que é aquele calor que se aproxima do material por ondas caloríficas, que é aquilo que você sente quando existe uma fogueira.
Você está próximo de uma fogueira e você sente o calor no seu corpo. Ele não chegou ao seu corpo por massas de gases. Não chegou ao seu corpo propagando de molécula para molécula. Ele chegou ao seu corpo de forma irradiada por ondas caloríficas. Pode anotar isso, por favor? Aproveitando, anotem todo esse texto. O calor pode se propagar de 3 diferentes maneiras: condução, convecção e irradiação. Pode ter irradiação. Atenção, bombeiros! Na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouco mais do comportamento do fogo e vamos falar sobre como ocorre a condução em uma estrutura onde a edificação está sofrendo alguma ação do calor. Essa aula fica para amanhã. A aula vai ser sobre condução do calor. Bombeiro! Bombeiro! De pé 1, 2, 3, 4! Obrigado por terem vindo à aula. Tenham um bom descanso. Olá, alunos. Obrigado por sua participação nessa aula. Comente, compartilhe, dê like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo as novidades. Até o próximo vídeo, a aula número 2 de comportamento do fogo.